A gente tem um grupo no WhatsApp chamado Sucesso de Mulher e aí resolvemos movimentar esse grupo com perguntas para que a gente comece a exercitar essa sabedoria interna, que a gente possa exercitar essa sabedoria de cada uma, tá bom? Então a pergunta foi a pergunta de uma querida e ela diz assim, ó. Deixa eu ver aqui que eu anotei no papel para que a gente não se perca. Quando estamos em uma sequência de autoconhecimento e vivências contínuas de gratidão e seu companheiro vibra de forma contrária que você, vibra de forma contrária a você, como agir em relação ao outro? Intervir com seus exemplos ou deixar sem intervir que essa pessoa viva as suas próprias vivências, mas sempre emanando positividade para ela, tá? Então, no grupo mesmo eu tinha colocado três pontos importantes. Eu tinha colocado, primeiro, observa aqui, se vocês estão juntos, vocês estão no campo de ressonância, né? Um foi atraído para o outro, né? Nesse campo de ressonância. Essas almas, elas queriam aprender alguma coisa, se complementar em alguma coisa, despertar no outro alguma coisa. Isso é interessante, é importante que seja respeitado. Não é o outro ou eu, somos nós, certo? Eu coloquei também qual o sentimento que você tem quando você diz vibra de forma contrária. É muito importante isso. Como é que você se sente quando você observa isso? Seu companheiro, como é aqui? Isso. E seu companheiro vibra de forma contrária a você. Então, que sentimento você tem com relação a isso? E terceiro ponto, a partir dessa observação do segundo ponto, né? Que sentimento você tem a esse respeito? O que você faz, o que você gostaria de fazer, o que você tem vontade de fazer. Por que eu coloquei isso? Nós somos seres de relação. E o relacionamento é uma fonte inesgotável de aprendizado. Agora, ele exige maturidade. Maturidade só vem com a gente se relacionando, só vem com o tempo. E uma pergunta importante que é preciso fazer dentro desse contexto que foi colocado. Nós estamos evoluindo juntos nesta relação ou nós estamos indo em sentidos contrários, sentidos opostos? Certo? Então, esses pontos são importantes. Então, vamos o que eu coloquei anteriormente, né? Primeiro, lembre-se que você está no processo de ressonância. Sabe aquela história de eu tenho dedo podre para homem? Já ouviram isso, não já? Eu tenho dedo podre para homem, primeiro. Isso é uma crença, a gente precisa trabalhar isso. Segundo, se isso de fato está acontecendo, porque é uma crença ou não, isto é um processo de ressonância. O que é que em mim está precisando ser visto, completado, observado, transformado, que eu só atraio determinado tipo de pessoa, tá certo? Então, isso é um ponto que pode dar um outro vídeo. Veja só, a gente precisa lembrar uma questão muito importante. O que vai ser colocado aqui é algo para ser trazido para reflexão, tá? Aqui não é um diagnóstico, aqui eu não vou dar resposta, aqui não é algo que tem que ser desse jeito. Vou levantar alguns pontos baseados nesta pergunta, tá? E aí a gente pode abrir para o que eu sinto com relação a tudo isso que a Tereza vai dizer aí, tá certo? Porque para uma análise mais profunda, eu precisaria conversar, obviamente, saber das nuances, porque relacionamento é algo muito complexo, relacionamento é algo muito sensível, não é algo que a gente precisa tratar com muito cuidado, muito carinho, com muita atenção, porque a gente está tratando de um relacionamento único, apesar de existirem padrões, como diz, né? Casal é tudo igual, só muda de endereço, mais ou menos, né? Nas questões essenciais, nas questões de base, nós até podemos ser muito iguais, mas como cada um lida com todas essas questões de base, cada um lida de um modo único. E existe algo único que precisa ser compreendido,
transformado, sentido, tá certo? Então vamos lá. Baseado no ponto, o que é que eu sinto com relação a esta pessoa vibra de forma contrária. Aí a gente vai fazer um alinhamento de sentimento, um alinhamento de pensamento, sentimento e ação. Eu estou vendo que a pessoa vibra de forma contrária. O que isso significa para mim? Como isso bate aqui dentro? Como é que eu percebo no meu corpo? Dói em algum lugar? Me dá um desconforto? O que é que eu sinto com relação a isso? Tá? Então, o que é que eu sinto com relação a essa pessoa vibra de forma contrária? O que é que eu tenho vontade de fazer quando eu percebo isso? Esta pessoa vibra de forma contrária. Tá certo? Eu tenho vontade de arremessar essa pessoa para longe. Eu tenho muita raiva. Eu tenho ódio, eu tenho vontade de fazer ela enxergar as coisas. A gente precisa alinhar isso e dar conta do que a gente está sentindo. Porque se relacionamento é uma fonte inesgotável de aprendizado, tudo que vem do outro vai me servir, vai ser perfeito para o meu processo de aprendizado, meu processo de crescimento. E aí quando eu pego isso, eu dou conta disso, isso para mim, que tipo de desconforto traz? Eu aceito que eu tenho raiva dessa pessoa agir desse jeito? Ou eu quero ser a boazinha? Nossa, eu já sou tão grata. Eu sou aquela que sente gratidão. Eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir aquilo, eu não posso. Percebe? Então, fazer o alinhamento do sentimento, pensamento e emoção é o primeiro passo. Eu tenho vontade de matar a criatura! Não faça isso, tá? Não faça isso, tá? Não faça isso, tá? A gente, quando alinha, a gente só alinha aqui dentro. Não significa que a gente vai fazer tudo o que a gente tem vontade, tá? Vou repetir. A gente alinha aqui dentro, aqui dentro. Não significa que a gente vai fazer o que tem vontade. Alinhar é pra gente aceitar, assumir, concordar com os nossos sentimentos, tá? Alinhar é para que a gente concorde com o que a gente está sentindo. Que a gente se veja uma pessoa em processo de crescimento. Não se veja perfeita, porque nós somos um poço de gratidão agora. Não. A gente está em constante movimento. Cada emoção trabalhada, compreendida, vivenciada, vai surgir outra que precisa ser amparada, ampliada, compreendida, vista, concordada. Tá? Então, o processo de crescimento passa pelo processo de concordar com quem eu sou. Processo de dizer sim para mim, tá? Dizer sim para mim. Dizer sim para minha vida, dizer sim para as minhas emoções, dizer sim para como eu me sinto a respeito de alguma coisa, certo? Então, concorda, sente, a partir disso isso já é para te dar um apaziguamento. Eu não sou perfeita, e ele também não, e ela também não, e ninguém é. Nossa, isso dá uma paz, sabe? É como a gente olhar para a família de todo mundo e ver que tem ali alguém que é doido, tem alguém que deve dinheiro, alguém que faliu, alguém que, sei lá. É como a gente olhar para a nossa família e ver, puxa, tem um monte de gente, né? Que a gente fica apontando assim, fulano é isso, fulano é aquilo, mas toda a família tem, né? Bom, então... E a gente precisa incluir essas pessoas. Lembrando que a gente não está aqui para dar diagnóstico de nada, tá bom? Cada caso é um caso e a gente precisa tratar cada caso individualmente. Cada casal tem a sua forma de funcionar e vai encontrar o seu equilíbrio. E cada pessoa dentro desse relacionamento também precisa encontrar o seu equilíbrio ali. A sua felicidade, a sua alegria, o seu apaziguamento. Então, passado esse primeiro momento dessa concordância e dessa aceitação, pronto, visto isso, aí o seu coração vai dizer a melhor ação, tá certo? O seu coração é que vai dizer a melhor ação. Se você vai fazer como você já diz aqui, que é deixar sem intervir, ou quer dizer, intervir, né? Você diz intervir com seus exemplos. Olha que maravilha, né? Dentro dessa minha compreensão, dessa minha forma nova de funcionar, puxa, você está alterando seu campo de ressonância, você está alterando seu campo pessoal, sua vibração mental,
mental, você está alterando sua vibração emocional. Provavelmente seu centro aqui cardíaco, ele está num processo de expansão, de abertura. Sua mente, ela está trabalhando noutra vibração, então isso provavelmente vai ser sentido por essa pessoa, né? Então, você colocou aqui, sim, pode ser, né? Seu coração pede para fazer isso, ok. A outra questão, que essa é deixar sem intervir com seus exemplos. Então, intervir é com seus exemplos, ótimo. Não é nem intervir no outro, né? Fulano, olha isso, olha aquilo. Que é uma coisa que você pode, se você sentir necessidade, às vezes não é legal não, mas se o outro tem abertura para isso, fulano, você, naquele momento, né, aconteceu aquilo, como é que você se sentiu? Como é que você se sentiu? A ideia é sempre essa. Se você for tocar no ponto com alguém, leva para o como é que você se sentiu. Se você for falar de alguma coisa para o outro com relação a você, fala de como você se sentiu. Tá? Tem um livro chamado Comunicação Não Violenta. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser baixar. Vou ver se eu tenho, né, na verdade. Eu acho que eu tenho. Quem quiser, passa um WhatsApp para mim, que aí eu repasso esse livro, Comunicação Não Violenta, que eu tenho em PDF. Será que eu posso fazer isso, meu Deus? Acho que posso, né? Eu vou ver, tá? Depois eu estou infringindo aqui alguma lei, alguma norma, enfim. Sim, aí você fala dos seus sentimentos sempre, olha, eu me senti assim quando isso aconteceu. Como é que você se sentiu com relação a isso? Então você pode fazer essa interferência, essa intervenção também, se o seu coração sentir esta necessidade. E o outro ponto que foi colocado também na pergunta, já como uma resposta, deixar sem intervir, que essa pessoa viva suas próprias vivências, mas sempre emanando positividade para ela. Olha aí, perfeito também, não é? Deixar sem intervir, a pessoa vai ter suas próprias experiências e você continua emanando positividade para ela, exatamente, porque o seu campo é capaz de alterar o campo do outro. Não é isso? Isso é uma forma muito linda, muito bonita da gente trabalhar no silêncio, trabalhar com o nosso poder pessoal de bom, né? Isso traz uma questão muito importante que eu quero lembrar de falar para vocês. Você vai colocando essa positividade e o outro vai sentindo isso. E você, quando você faz isso, você está exatamente respeitando o tempo do outro. Porque uma coisa super importante é que você consiga perceber. Uma coisa super importante que você precisa perceber é naquela pergunta, né? Que eu disse que fica nas entrelinhas. Vocês estão evoluindo juntos ou seguindo em direção opostas? Então, depois de você fazer aquele alinhamento, pensamento, sentimento, emoção, e você sente no seu coração a vontade de fazer algo, é porque internamente, muito provavelmente, você já está sentindo que vocês estão evoluindo juntos. E isso é muito bonito, isso é muito legal. Porque aí a gente precisa, se a gente está evoluindo juntos, a gente pode incentivar o outro. Então, permitir que o outro vá no tempo dele é um respeito assim fantástico, é uma forma de carinho, de amor das mais elevadas, né? Digamos assim, das mais sublimes. Você perceber o tempo do outro, porque você está percebendo o seu próprio tempo. Você está respeitando o tempo do outro, porque você está respeitando o seu próprio tempo. E isso é fantástico. Eu não posso puxar o outro como se o outro estivesse numa corda. Vem, olha aqui, você não está vendo isso não, eu já cheguei até aqui, você não está vendo não. Por que a gente não pode fazer isso? Porque da mesma forma que você está vendo alguma coisa e a pessoa que você convive, você ama, não está vendo, a pessoa que você ama pode estar vendo alguma coisa que você ainda não chegou lá. Então, se você sente isso que você colocou, né, de repente emanar positividade para essa pessoa e
não intervir, deixar que tenha suas próprias experiências, de repente é porque você já tem essa resposta internamente que vocês estão evoluindo juntos. Que de fato o relacionamento de vocês está sendo uma fonte de profundo aprendizado. E isso que você está querendo colocar já reflete amadurecimento nessa relação. Isso é fantástico. Então você já tem as respostas dentro de você para você agir da forma que você acha que é coerente com o seu coração. Isso é muito maravilhoso. É assim que precisa ser, tá? Tinha outra coisa. Estava aqui pensando o que é aquela questão, né? Será que estamos evoluindo juntos? Que se você colocou essas perguntas, dá a sensação que vocês estão. E você está respeitando esse tempo, isso é uma coisa fantástica. Mas você pode fazer esse alinhamento, você não, né? Alguém pode fazer esse alinhamento, pensamento, sentimento, emoção, sentir no coração e de repente, puxa, eu acho que a gente está indo, eu estou sentindo, puxa, né? Eu estou sentindo que a gente está indo em direções opostas. Eu sinto que tá me incomodando isso, tá estranho, né? E tô trazendo para mim muita coisa e de repente não é só para mim não, eu não tô dando conta, tá esquisito, certo? Quando fico com a sensação interna de tá esquisito, aí eu preciso olhar para esse está esquisito. Porque só olhando para esse tá esquisito é que eu vou ter certeza. Primeiro, se eu parei em algum lugar nesse processo, nessa relação a dois. Segundo, que padrão eu estou repetindo internamente. Terceiro, estamos indo em direções opostas e eu não estou dando conta, eu não quero mais. Meu campo de ressonância entrou noutra vibração e a vibração oposta não está complementar. Porque muitas vezes o mais difícil é exatamente você tomar essa consciência de que, puxa, mudei meu campo de ressonância, mudei meu campo de vibração, a gente não tá mais vibrando igual. E que bom, né? Que bom que eu posso perceber isso. E de repente é hora de não estar mais junto, né? Isso é difícil demais. Isso é difícil demais. Porque às vezes a gente tá junto com outra pessoa porque a gente tem medo de ficar sozinha, né? Sozinha, sozinho, né? Sozinha, sozinho, tá? Então a gente precisa respeitar isso também, tá? Tudo vai passar por esse respeito. Respeito primeiro por nós mesmos. A gente precisa respeitar o que a gente sente. Eu estou sentindo medo de ficar só. Eu estou sentindo dependência dessa pessoa. Eu preciso dela para alguma coisa, ainda não sei o quê. Quando eu suprir isso em mim, eu tenho certeza que nossa relação vai para outro patamar, vai para outro nível. Vai melhorar, vai se apaziguar mais. As relações em equilíbrio, elas são relações de apaziguamento. Porque quando uma pessoa está apaziguada e encontra outra pessoa também neste campo de apaziguamento, uma relação fica apaziguada. Isso é muito bom. Mas é bom sempre lembrar que relacionamentos são fontes de aprendizado contínuo. Então é fonte ali de um cadinho, sabe cadinho de laboratório assim? Fazer experiência ali, de botar substância dentro, bum, e ver explodir. Relacionamento é assim, é isso. Todos os relacionamentos. Então, qualquer dúvida, qualquer outro esclarecimento, se não fui bem clara, se não responde direito, deixa aqui a tua mensagem, a tua observação, que aí quem sabe eu faço um vídeo também com essa colocação que você postar aí nos comentários. Mas olha, isso tudo que eu estou comentando aqui é necessário uma análise. Cada caso é um caso, cada relacionamento é único e cada pessoa dentro desse relacionamento é única. Vão perceber e ter as suas nuances próprias. Qualquer coisa, procura ajuda, tá bom? Me procura, faça os atendimentos via Skype, faça atendimento presencial e estamos aqui
para o que for possível te ajudar. Grande abraço, beijo de luz para você e até qualquer dia desses, até o próximo vídeo. Essas questões de relacionamento, elas são profundas, tá? Elas são delicadas, elas são complexas. E a gente precisa de uma atmosfera de muito carinho, de muito amor, de muito respeito. E para qualquer análise mais profunda, é claro que você precisa me procurar, ou procurar um terapeuta, ou procurar quem você sentir. Tudo que eu estiver falando aqui é com base exatamente nessa pergunta que foi feita. Ou seja, eu não peguei nenhum outro tipo de informação. Então é nessa pergunta inicial, da forma como ela foi feita. Eu não sei há quanto tempo essas pessoas estão juntas. Eu não sei qual é o movimento desse casal. A gente não sabe que tipo de padrão o envolve ou o envolveu, tá certo? Então são pontos levantados a partir de uma pergunta simples e que a gente não aprofunda em absolutamente nada. Para qualquer análise melhor, a gente precisa tratar cada caso, cada pessoa dentro de um relacionamento como uma pessoa única, cada relacionamento como um relacionamento único. Então, isso aqui é para que a gente levante possibilidades, chame atenção para alguns aspectos, tá certo? É basicamente para isso, tá bom? Lembrando que a gente precisa olhar para isso com um olhar amoroso. Aqui não é nenhum diagnóstico, tá certo? Não estou dizendo e não vou dizer o que tem que ser feito ou que tem que ser deixado de fazer. Aqui é para que a gente levante algumas possibilidades e alguns questionamentos. E algumas posturas podem ajudar de fato. Mas para a gente ficar mais atento a esse movimento dentro de uma relação. Lembrando sempre, todo relacionamento é uma fonte inesgotável de aprendizado. Todo relacionamento é uma fonte inesgotável de aprendizado e que exige maturidade para isso. Maturidade só vem com o tempo e com as experiências. Ana Tereza Watanabe trazendo essas reflexões para você em resposta para Gabriela. Numa atmosfera de muito amor, de muito carinho, de muita... Oh, guys, uma atmosfera de muito... Deixa eu ver se é pra vocês verem. Ainda não. E sim, eu tô falando isso porque é diferente daquelas relações que não terminam, né? Que ficam brigando, né? Aí um fica ainda existe uma relação. Vocês podem não estar juntos, né? Vocês podem não estar morando na mesma casa, vocês não podem estar tendo um relacionamento assumido, sério, mas ainda tem um vínculo ali, e ainda existe um padrão ali para ser visto, resolvido, ou a palavra resolvido determina um fim, né? Para ser compreendido, para ser assimilado, para ser trazido como informação para o seu corpo, né? Existe alguma informação ali. Se a relação ainda existe, se a relação ainda existe em qualquer nível, seja de briga, de ressentimento, é porque a relação ainda existe. Quando acontece isso, de puxa, estamos vibrando em direções opostas, e aí isso fica claro, a relação naturalmente ela se desfaz, tá? Ou porque a outra pessoa não vai dar conta mesmo da sua ressonância nova, digamos assim, né? E nem você não vai ter não vai ter quisila, compreende? Não vai ter quisila. Nem vai ter vontade de ficar junto, não vai ter isso. Aí naturalmente a coisa, se esgota, compreende? Se você tiver nesse alinhamento. Do contrário, vai ficar sempre uma coisinha, uma pendênciazinha para ser resolvida.